Silvia Araújo do Desperta Tu Que Dormes. Por acaso já aconteceu de um dia você ir para a igreja com aquela vontade de adorar o Senhor, de cantar, de ouvir a palavra de Deus, mas de repente quando você chega lá você depara com uma situação triste? É criança correndo para lá e correndo para cá, gritando, fazendo folia, atrapalhando o sermão, atrapalhando os cânticos, atrapalhando a programação da igreja. E você olha assim para os pais e para as mães, parece que não está acontecendo nada, está tudo normal, ainda dá risada, ai que coisa fofa, que lindinho, sem perceber que infelizmente está atrapalhando o sermão. Isso é triste. E infelizmente a gente vê que as pessoas estão achando que é normal. Tem um texto na Bíblia que fala assim, olha, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Mas infelizmente as pessoas não percebem. Parece que ficou normal as crianças ficarem fazendo bagunça, gritando, pulando, comendo dentro do salão, dentro do templo de Deus. É muito triste isso. E o interessante é que às vezes tem diáconos, né, pessoas responsáveis para cuidar das crianças, quando vai falar com o pai e com a mãe, você precisa de ver a raiva, a bronca que os pais ficam quando vê que são repreendidos por causa que a criança é indisciplinada dentro da igreja. Onde é que nós vamos chegar? Que situação é essa? Perdemos o senso da presença de Deus dentro da igreja. Tem um texto do Espírito de Profecia que fala assim, está lá em Testemunhos Seletos, volume 2, quando a palavra é exposta, deveis lembrar-vos, irmãos, de que é a voz de Deus que vos está falando por meio de seu servo, escutai com atenção. Como, irmãos, vamos escutar com atenção se tem crianças bagunçando dentro da igreja, correndo para lá e para cá, e às vezes os pais não fazem nada? É muito triste. E o interessante é que a gente vê que isso tornou normal. Uma vez eu fui para um culto e eu não consegui prestar atenção. Praticamente, o sermão inteiro, a palestra, a adoração, os louvores, eu tive que ficar olhando do lado para a criança, por causa que eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia louvar, adorar a Deus. Porque quem estava chamando atenção naquele momento? Quem será que estava chamando atenção? É sério. Eu vou contar uma história de um irmão da igreja. Isso aconteceu muitos anos atrás. Ele contou que quando a filha dele era pequena, ele levava para a igreja, normal, né? Chegava o momento da criança ir lá para a salinha das crianças, e no momento do culto, quando as crianças voltam para a sala, para ir para o salão da igreja, a menina começava a chorar. Chorava, 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 e a mãe, desesperada, achando que tinha algum problema com a criança, corria lá para fora e levava a criança. E aí a criança parava de chorar, aí ficava feliz. Aí a mãe, com certeza, levava para dentro e a criança chorava de novo. Isso foi várias vezes. E o pai começou a olhar e começou a ficar incomodado. O que está acontecendo? Isso não é normal. Lugar de criança é do lado do pai e da mãe, dentro da igreja, não lá fora. E aí um dia ele chegou e falou o seguinte, deixa ela comigo. Hoje eu vou dar um jeitinho nessa menina. E aí, de repente, quando chegou o momento de ir para a igreja, aquela criança começou a chorar. E aí ele simplesmente pegou aquela menina, levou lá perto do banheiro e chegou e falou o seguinte, você está com dor? Aí ela falava, você está com fome? Você quer água? E em todas as perguntas que ele fazia, ela negava. E ele falou, então por que você está chorando? E ela falava, não sei. Aí ele falou, então tá bom. Então nesse momento você vai chorar porque vai ter motivo. E deu umas 3 palmadas nela. E aí ele simplesmente falou o seguinte, da próxima vez que você entrar na igreja e você fizer a mesma coisa que você fez hoje, você vai apanhar de verdade, você vai chorar de verdade. Nunca mais essa criança fez isso. Você vê qual é o motivo
porque as crianças dentro da igreja fazem essa algazarra? Porque os pais não estão nem aí, não liga. Perdeu o senso da presença de Deus dentro da igreja. Irmãos, a coisa é séria. Eu vou ler novamente o texto, continuando. Testemunhos Seletos, volume 2, página 195, novamente, no terceiro parágrafo, diz o seguinte. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no que eu vou ler agora, tá? Isso é uma coisa muito séria. Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidas as admoestações, advertências e repreensões, ou se ouvidas, não terem efeito sobre o coração, transformando a vida. Que coisa, irmãos! Satanás está dentro da igreja, atrapalhando aqueles que querem ouvir a verdade. Você sabia que muitas das vezes o irmão passa tempo pregando, se preparando, orando, pedindo a direção de Deus, ou até de repente Deus prepara na hora uma mensagem para levar para a igreja, mas Satanás sabe que tem irmãos ali precisando de ouvir a palavra do Senhor, e o que ele faz? Manda os seus servos atrapalhar o sermão. Usando quem? Usando as crianças. E aí você vai falar, misericórdia, Silvia, como é que você pode falar uma palavra dura dessa? Não, irmãos, não é duro não. Sabe por quê? Eu vou contar aqui na Bíblia. A Bíblia fala que tem que haver 2 testemunhas, não é verdade? Então eu vou dar 2 testemunhas de 2 pessoas que foram usadas por Satanás. E eram pessoas de Deus. Saul foi um deles. O rei Saul, ele não foi usado pelo inimigo? Pedro também? Não foi Jesus que falou, arreda-te, Satanás, com Pedro? Então, irmãos, Satanás usa. Ele usa as pessoas dentro da igreja para atrapalhar a mensagem da palavra de Deus. E eu vou continuar aqui, ó. Às vezes, é uma criança que desvia de tal modo a atenção dos ouvintes que a semente preciosa não cai em terreno fértil para produzir o fruto. É isso aí. E às vezes os pais estão deixando isso acontecer como se fosse uma coisa normal. E os seus filhos estão sendo usados pelo inimigo, atrapalhando o sermão, atrapalhando quem quer ouvir, quem vai lá para ter comunhão com Deus. Outras são os moços e moças que revelam tão pouco respeito pela casa de Deus que se entretêm a conversar durante a pregação. Isso é para você, meus jovens, e também para os adultos. Fica ali dentro da igreja conversando, dando risadas, às vezes até olhando o celular. Que é isso? Estamos lá para ouvir a palavra do Senhor. Ou não, quando estão lá fora da igreja. Estão lá conversando, fazendo grupinhos ali, batendo papo, enquanto a palavra do Senhor está lá dentro sendo exposta para que as pessoas possam ouvir. Se esses pudessem perceber os anjos que estão observando e notando o seu procedimento, corariam de pejo e se aborreceriam de si próprios. Eles teriam vergonha de si mesmos. Misericórdia, irmãos, já pensou os anjos ali te olhando, ali com cabeça baixa, triste, observando a sua conduta dentro da casa do Senhor? Deus quer ouvintes atentos. Como é que eu posso ser, irmãos, uma ouvinte atenta se o teu filho ou a tua filha fazem baderna dentro da igreja? Ou de repente, como é que você pode prestar atenção no sermão se o meu filho faz bagunça dentro da casa do Senhor? Foi enquanto os homens dormiam que Satanás aproveitou para semear a cisania. Quantos estão dormindo dentro da igreja? De que forma? Deixando seus filhos fazendo algazarra na casa do Senhor. Misericórdia, irmãos. Vamos prestar mais atenção. Vamos educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Vamos ensiná-los a ter reverência na casa do Senhor.
Vamos mostrar a eles que nós temos que ter reverência, mas tem que começar primeiro de nós, para depois os filhos verem em nós que nós estamos respeitando o Senhor. Não se esqueça, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Vamos respeitar, vamos adorar o Senhor.